Isso aí pegou entre os mestres-salas, já na década de 40, 50, o chapéu de palhinha, que é o chapéu Panamá, e o terno branco com sapato branco. Essa é uma tradição que perdura até hoje. E o samba também tem a sua parte de elegância. Os clarins estão relembrando os nossos velhos carnavais. Vem, 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 Colombina sonhar. Vem, vem, que Pierrot vive a chorar com ansiedade. Triste Pierrot se transformou em saudade. Era adorar a Colombina, os carnavais que não voltam. Santos é uma cidade batuqueira e carnavalesca por excelência. Ô, beleza, aqui esse merece, esse tem todo o meu apoio e todo o meu respeito e toda a minha consideração. O J. Muniz, santista, ele só engrandece o samba brasileiro. Ele é um dos soldados, ou melhor, ele não é soldado, ele é marechal. Desculpe o meu lapso. Ele é um marechal do samba. Eu acho que hoje o Muniz representa assim, a autoridade máxima do samba aqui na nossa região. Por tudo que ele já fez, né, por toda a caminhada dele e, acima de tudo, o que ele estudou para chegar onde. É o marechal do samba que nos conduz pela história do Carnaval Santista. É o tocador de cuíca e sambista nato que narra as primeiras manifestações carnavalescas em nossas terras. E conta que lá nos tempos do Brasil colônia, as embarcações traziam muito mais do que europeus e africanos ao porto. Na bagagem vinha também a tradição. E o batuque era ouvido nos engenhos e canaviais da antiga Vila de Santos. Mas foi no século XVIII que os santistas viram a algazarra se espalhar pelas ruas, quando os habitantes passaram a comemorar a festa de São Gonçalo, em homenagem ao santo português. Já existia em Santos a festa de São Gonçalo, que reunia brancos e negros, ricos e pobres. Já era uma espécie de carnaval, com muita banda de música, batucada e cantoria pelas ruas. Depois foi a vez do intrudo, uma brincadeira violenta trazida pelos portugueses, em que os participantes jogavam uns nos outros água, farinha e às vezes coisas piores. Diz que era um carnaval brutal, um carnaval estúpido, que acabava em briga, o cara tirava porcaria no outro. Então a polícia achou por bem acabar com o intrudo no Rio de Janeiro, que era a corte, a capital do Império, e em todas as cidades do Brasil onde havia um intrudo, e Santos havia. No século XIX, surgiu por aqui um príncipe africano, que se refugiou em um quilombo no Montserrat e acabou conhecido como o Rei Batuqueiro. O pai Felipe era africano nato e trazia as faces lanhadas com as marcas de realeza. Então ele sentava num trono de vime e os súditos dele lhe prestavam vassalagem. Foi o primeiro reduto de samba na cidade. Então ele dizia, olelê, olalá, pai Felipe mandou batucar. Pai Felipe mandou batucar, olelê, olalá, pai Felipe mandou batucar. Até a abolição da escravatura, que fez várias festas em Santos, ele saiu com o grupo dele para a cidade e no Largo do Carmo ele fez uma roda de samba. Aí entravam na roda negros e brancos irmanados. Foi a última referência histórica do pai Felipe, essa roda que ele fez da abolição no Largo do Carmo, onde hoje é a Praça Barão do Rio Branco.
Foi naquele século também que a alta sociedade aderiu à moda dos carnavais de Veneza. O povão era mais na base de cordão, de mascarados e tal, que chamava ralé, ou brincava nas praças. E as sociedades carnavalescas, como no Rio, que era mais do pessoal da alta sociedade, que se apresentava com fantasias naquela época nas festividades. E surgiu o carnaval, os bailes carnavalescos em teatros, com máscaras. No início do século XX, os franceses é que foram copiados pela burguesia brasileira. Lá, nos carnavais mais sofisticados, eles desfilavam de carro e faziam uma batalha de flores. Aqui também só a elite tinha carros e andava pelas ruas em guerra de confetes e serpentinas. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é que vai ganhar. Rosa de ouro é que vai ganhar. O curso veio para a Praça Rui Barbosa já na década de 20 e havia concurso de carro mais bem decorado e dos maiores grupos mais alegre e tal. Começaram a aparecer os choros, que eram choros musicais, depois viraram carnavalescos com violões, pandeiro, cavaquinho, bandolim, flauta, tocando naturalmente choro. Eram grupos pequenos. Os grupos de choro desfilavam pelas ruas e se apresentavam no Teatro Guarani ou no Coliseu. Naquela época, já havia um concurso carnavalesco promovido pelo jornal A Tribuna. Nesse período, também se misturavam pelas ruas os cordões, os ranchos e os blocos. A diferença entre eles é que nos cordões, o grupo era formado por fantasiados com feições de velhos, palhaços, diabos e índios. Eles eram conduzidos por um mestre e obedeciam a um apito de comando, e os instrumentos costumavam ser exclusivamente de percussão. O rancho era um cortejo com rei e rainha ao som da marcha rancho, que é um ritmo mais pausado que o samba, e não eram usados instrumentos de percussão. No desfile dos ranchos tinha porta-estandarte e mestre-sala. Já os blocos ficavam no meio do caminho, nem tão organizados como os ranchos, nem tão bagunçados como os cordões. Só que blocos, segundo a tradição de Santos, só saía homem. E se fosse preciso sair vestido de mulher, os homens tinham que se vestir de mulher. E inventaram a personagem Dona Doroteia, que era uma matrona gorda. Então depois do desfile, a Dona Doroteia ia para um palanque e se jogava do último trampolim. E os foliões também se jogavam e entravam na água, que era o banho de mar, a fantasia. Mas era uma festa muito bonita, que foi criada dentro do Clube de Regata Saldanha da Gama pelo Vadico, né? Que foi a primeira Doroteia, digamos assim, do tempo ainda que tinha aquele trampolim de madeira do lado esquerdo da Ponte dos Práticos. Depois fizeram a outra de concreto e hoje não tem nenhuma das duas. Será que ele é bossa nova? Será que ele é Maomé? Parece que é prateado, mas isso eu não sei se ele é. Eu comecei a desfilar com 5 anos de idade, para aí 5, 6, nos Babies do Jardim da Infância, que era um bloco lá do bairro Chinês. E o Babies foi um bloco que durou 10 anos, praticamente. 10 anos ele foi campeão do Carnaval de Santos, depois parou. Depois dos Babies, eu saí no Chinês do Mercado, que era um bloco muito bem organizado também. Estive no bloco das Esmeraldas também, no Atlético Santista, que era um bloco que só tocava frevo, né? Inclusive vinham as pessoas do Recife para cá, para orientar como a música, para orientar a dança e tudo. O Agora Vai é aquilo que a gente chamava de patuscada, né? E era um bloco que ia para a rua de crítica social, crítica política. As pessoas levavam cartazes criticando ações governamentais, criticando a ação de políticos. Hugo Paulucci foi o grande condutor do Agora Vai durante o tempo em que ele durou.
Em meados da década de 30, foi criado no Rio de Janeiro o personagem Rei Momo, que era o rei do carnaval. Foi lançado no Rio e Santos já em 1936, já teve seu primeiro Rei Momo. Era um personagem importante no carnaval. Então o Rei Momo era reverenciado pelos foliões. Respeitável público, temos a honra de apresentar aquele que é conhecido como o primeiro e único Rei Momo. Mamãe eu quero, mamãe eu quero. Valdemar Esteves da Cunha ainda é reverenciado por todos que conhecem a história do Carnaval Santista. Ele foi o Rei Momo da cidade por 40 anos. Primeiro, Valdemar ficou conhecido como a Dona Doroteia. Sua alegria contagiante ainda é a marca dos tempos de ouro do Carnaval. Dá chupeta pro bebê não chorar. Ele era a própria incorporação da alegria, né? Era um homem sempre disposto a brincar, sempre disposto a divertir os outros, sempre disposto a levar alegria, coisa que está tão escassa nos dias de hoje. E Valdemar era amigo de todo mundo, era de uma simpatia, de uma humildade incrível, protético. Gostava de ver todo mundo com um sorriso bonito. Ele realmente é aquilo que eu chamo de uma figura mágica do Carnaval de Santos. A representação sem ele, não que tenha perdido, mas ele marcou muito. Mas ele seria ainda hoje, eu acho que o grande Rei Momo que ele sempre foi, pela bondade, pela cortesia, pela educação, pelo respeito, pela compostura, pela presença dele, pelo caráter com que ele levava este mistério de ser o rei do carnaval. Enfim, o Rei Momo Valdemar, para mim, foi o Rei Momo de todos os tempos. Do alto de seus 89 anos, Valdemar ainda esbanja simpatia e recorda com orgulho dos tempos em que levava alegria para todos os cantos da cidade. Às vezes até já nem aguentava mais as pernas, tanto mexer com as pernas, dançando para lá e para cá, dançando. Mas me levavam em todos os cantos. Eu sinto uma falta medonha. E sinto falta de não poder fazer nada do que eu fazia. Eu sambava, eu dançava, eu tinha... Homem, e vou dizer uma coisa, e tinha muitas meninas bonitas, tudo do meu lado, dançando, sambando. Só ficou na cabeça agora. Nem no coração. Vossa Excelência, Vossa Eminência, quanta reverência nos cordões eleitorais. O bloco de carnaval, por exemplo, é diferente da escola de samba, né? É uma coisa mais sem compromisso, né? É uma coisa mais aberta, sem compromisso nenhum. Ganhou, ganhou. A escola de samba não, a escola de samba vai para a rua para ganhar. As escolas de samba surgiu em 33, o rancho Arrasta Sandália, das tias Euclide e Lidioneta, porque tinha o nome de rancho, mas a formação tinha as pastoras, baiana, balizas e bateria tocando samba. Em 1939 foi um carnaval importante, porque Santos comemorava 100 anos da passagem de vila para a cidade. Então houve uma exposição ali no Boqueirão e lá que surgiu a primeira escola de samba chamada Não É O Que Dizem. Aí é que surgiu, em 1940, a escola de samba Dois Pinguins, que saía da Vila Matias e já trazia um carro alegórico com 2 pinguins em cima. E o pessoal saiu fantasiado de pinguim. Os anos 40 marcam também o surgimento das escolas mais tradicionais de Santos, a X9, a Brasil, e muitos daqueles que viram o começo de tudo ainda estão por aí para relembrar. Eu tocava acordeão. Naquele tempo era sanfona. Eu me punha sentadinho num banquinho e com uma tampa de panela, qualquer coisa, fazia eu bater na tampa de panela. Aí um dia ele resolveu, fez com uma lata de goiabada, que é mais ou menos uns 8 polegadas, fez um pandeiro de lata para mim, uma chapinha essa chapinha de cerveja. E aí eu fui tocando naquela. E aí fui gostando. E ele, conforme ele fazia com a boca, né, ele fazia o ritmo com a boca, para mim eu tinha que fazer na mão, no pandeiro.
Quer dizer que ele fazia tuc-tic-tuc, eu tinha que fazer tuc-tic-tuc. Ele fazia tum-du, tum-du, que era macho, ele fazia a valsa, tum, tan, 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 eu tinha que fazer. O mundo do samba é uma coisa que é admirável. Antigamente dizia que sambista era vagabundo. Cavalaria vinha em cima da nossa rapaziada que ia fazer uma batucada na esquina. Ali nas próprias populares da Bacia tinha um PM, soldado da Força Pública, que quando nós nos juntávamos na pracinha, onde naquela época só tinha uma quadra de futebol de salão, ele vinha com tudo, de cacetete na mão, botando a gente para correr. Cavalaria ia em cima de qualquer roda de samba, acabar com a batucada da rapaziada. Hoje tem muita gente que acha que entende de carnaval e se mete em escola de samba e não consegue dirigir uma ala. Mas ainda dá tempo de aprender, né? Porque ainda tem gente boa aí no samba, né? É só ouvir os mais velhos, que sabem realmente. Você pega um cara como o J. Muniz, que conhece a história do samba santista de trás para frente, é só ouvir os conselhos do homem e de tantos outros. É o caso de Edson da Cruz, o delegadinho. Quando ele entra na passarela, as luzes iluminam o artista do samba. Delegadinho mantém a ginga e com a autoridade de quem é general do samba. Aponta o melhor sambista de toda a nossa história. Era Daniel Feijoada. Foi o maior sambista que essa cidade já teve. Não teve igual. Além de ser o melhor sambista da cidade, ele foi porta-estandarte, foi um grande sambista, grande cantor com Noite do Estado, Anja Maria, aquele pessoal todo. Era um capoeirista em cima desse monte de serrato aí, que não era morte para derrubar o baixinho. Ele era tudo. Daniel Feijoada foi o maior batuqueiro de todos os tempos. Você pode perguntar para qualquer sambista da década de 40, que ele vai te dizer quem era o Daniel Feijoada. Mas para Dona Nália, viúva do sambista, Daniel foi muito mais do que um homem do samba. Foi um artista completo, afinal dançava, tocava e cantava nas ruas ou nos teatros. O título de bamba, conquistado nas rodas de pernadas, um tipo de dança e luta, o levaram ao cinema em uma participação no filme Domingo no Parque, de Isaías Almada, com Gianfrancesco Guarnieri. E mesmo quando preso, acusado de ser comunista em fim dos anos 60, Daniel dava um jeito de não abandonar a arte. Ele ficou preso, ele disse que podia soltar ele porque ele queria fazer o show e depois ele voltaria para a cadeia. Realmente ele fez o show e foi se entregar novamente. E tocava pandeiro muito bem, sambava muito bem, dava pernada muito bem. Ele nasceu para isso. Mas para muita gente é um outro sambista que merece o título de melhor de todos. Aquele que dá nome à passarela do samba. Nilza da Cruz, filha de Drauzio, relembra como o pai dedicou a vida ao samba. Drauzio da Cruz, ele teve 5 amores na vida dele. O primeiro amor da vida dele foi o samba, que ele dedicou até a sua morte. O segundo amor da vida dele foi a Império do Samba, o celeiro de bamba. O terceiro amor da vida do Drauzio foi a Baixada Santista, a nossa cidade de Santos, a qual ele amou até seu último suspiro. O quarto amor da vida do Drauzio é o amor de uma nação, é o Corinthians, corintiano roxo. E o quinto amor era o orgulho dele, que era ser estivador. Ele foi um dos campeões de baliza do estado de São Paulo, Drauzio da Cruz, um homem que chega a Rei Momo do estado de São Paulo, sem comentário. As opiniões podem ser diferentes, mas ninguém tem dúvida que foi justamente a arte e a malandragem de Drauzio que colaboraram com a boa fama do samba santista. O Drauzio era um remanescente dessa época, do bom malandro, do cara que sabia viver e que não perturbava ninguém. Drauzio foi o homem da Império do Samba. Sempre tinha um carinho do Drauzio com o pessoal da escola, né? E era muito respeitado, o Drauzio era muito respeitado.
A X9 surgiu em 44 e com ela uma paixão que ultrapassou as fronteiras da cidade. É uma referência muito grande dentro do mundo do samba, não só aqui em Santos como São Paulo. De lá saíram muita gente boa, artista que estão até no Rio de Janeiro, conhecidíssima. É um samba muito marcante. Para mim, em primeiro lugar, o hino nacional, né? E depois é o hino da X9. Quando você ouvir a melodia que lhe trará tanta alegria, seu coração palpitará. Quando ao repicar dos tamborins você vier cantando assim, quero samba, samba, samba. A palpitação do coração, o repicar dos tamborins mudaram o Macuco. No mesmo bairro, a X9, a Brasil e a Império transformaram a região na capital do samba. A raiz do samba daqui era Império do Samba, Império X9, Brasil, entendeu? Era onde todo o pessoal do samba ia, entendeu? As grandes reuniões de samba eram feitas no Império do Samba. Aquelas panelão de comida que o Drauzio fazia, que trazia todo mundo para comer, para conversar, para trocar ideia, para falar de samba. Tinha sempre um cavaco, um violão, um pandeiro, uma timba, entendeu? A Império ainda tentou voltar nos anos 80, sob a batuta do mestre Drauzio da Cruz, mas ficou apenas na saudade. Foi da coragem e da personalidade de um padre que surgiu outra escola importante, a Mocidade Independente de Padre Paulo. Líder nato, ele uniu os moradores das casas populares para fazer história, mesmo contra as ordens da igreja. O Padre Paulo tem uma filosofia que é dele mesmo e passou para que nós todos utilizássemos essa filosofia. Para estar bem com Deus, temos que estar bem com o povo. Para estar bem com o povo tem que estar feliz. E aí com o povo e com Deus, na felicidade, onde ele esteja. No carnaval, no futebol, seja qual for o momento. A Brasil tem outro lindo capítulo nessa trajetória e resiste bravamente com as bênçãos das tias Carminda e Isaurinha. Quando o locutor anuncia que a campeoníssima não está para brincadeira, a presidente Sandra não resiste. Mistura as raízes de família com as do samba. Quando nós chegamos na avenida e a sirene toca e a campeoníssima, você pode ter certeza, as lágrimas vêm nos olhos todo ano. A Brasil para mim é tudo. É meu amor, é meus filhos, é igual o amor dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, 5 netos dentro da escola e para mim a Brasil é igual. Nos anos 80, uma mudança no quadro tradicional dos nossos desfiles. Com ousadia e com juventude, a União Imperial leva para a avenida universitários e uma escola com o tamanho que ninguém poderia imaginar. A Imperial surgiu da junção, da união dos bairros do Marapé e Vila Matias. A União Imperial foi fundada na Rua São Paulo, na Vila Matias. Depois, como tinha o pessoal lá, tia Isa, o pessoal mais antigo já morava no Marapé, aí a União se transferiu para o Marapé, mesmo em 76 mesmo, pouco tempo depois da fundação. Juntamente com o Aldinho, nós somos os 2 únicos componentes que desfilamos em todos os desfiles da União Imperial desde que ela foi fundada, desde 1977, que foi o seu primeiro desfile. Como todo amor é inexplicável. A primeira recordação foi justamente quando a gente foi batizado pela Mangueira. Entendeu? Foi até uma festa que teve na Portuguesa Santista, em setembro de 76, dia 25 de setembro de 76, e a Estação Primeira, com a presença de Dona Zica e vários componentes da Mangueira, veio aqui a Santos para batizar a União Imperial. Hoje eu vou entrar nessa avenida, de verde e rosa ninguém vai me segurar, e nesse embalo eu quero esquecer da vida. Vou colocar poesia no ar. E nesse embalo eu quero esquecer da vida. Vou colocar poesia no ar. Amor, amor, amor. Oh, oh, oh. Eu vou me embora, não me leve a mão. Mas nossa história é mais rica. Tem outras escolas e comunidades. E uma visitante ilustre, a Mocidade Amazonense, que atravessou o canal do estuário para empolgar o público santista.
com seus estilos, com suas tradições, com seus baluartes, nossas agremiações são verdadeiras escolas de samba. Basta ver o número de sambistas que exportamos para as co-irmãs de São Paulo e outras regiões. Você pode perguntar aos nossos antigos batuqueiros ritmistas quem ensinou São Paulo a bater samba, porque São Paulo era marchão. A batida, a pegada de samba paulistana era marcha, sem dúvida nenhuma. Eles embutiam alguma coisa que começou a ficar diferente quando nossos ritmistas, nossos mestres de bateria começaram a ensiná-los. Se você chegar no Rio de Janeiro e eu sou de Santos, os caras vão bater continência para você, porque sabem que o samba feito aqui é um samba de verdade. Hoje, o samba daqui é um grande samba. É de tamarineira, é de fundo de quintal. Não tem forçação de barra, é bem ao natural. É coisa do povo e a patente é de Deus, que pega a gente pelo pé e pelas mãos. O tempo passa, falta dinheiro, há pouco incentivo e reconhecimento, mas ninguém perde o prazer de viver do samba. A paixão da minha vida é o samba e minha esposa. As duas paixões da minha vida. Falou em samba, tô junto. Falou com a minha esposa, tô lá. E no carnaval, você já vê a garotada participando de bateria, já está vendo moças, meninas já participando de bateria e tal. Então isso aí tudo é uma esperança para o futuro, né? A marcação dele é firme. Ele não vacila. Ele toca cuíca sem vacilar. Ele toca uma cuíca muito gostosa. E eu já faz tempo que não o vejo. Eu ainda quero ir para Santos, quero encontrar com ele. Eu vou dizer para ele: Muniz, toca um pouco de cuíca aí para nós. Eu não quero morrer enquanto não ver ele tocar cuíca. Samba, a gente não perde o prazer de cantar, e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs, do seu ecoar. O samba se refez, seu canto se faz reluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Este samba é pra você que vive a falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr do lado de lá. Fronteiras não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Eu samba. Da melhor qualidade. Beleza, hein, mano? A batucada dos nossos tantãs. Um doce encontro da melhor qualidade. Oba! Valeu!